Vingadores A Queda. Essa aqui é a 20ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia. E é novamente da Marvel, uma HQ escrita pelo Michael Bendis. Eu já li um monte de HQ dele. Eu li Guardiões da Galáxia esse ano, li o Demolidor com o finzinho da fase dele, e agora eu li essa aqui, que eu já tinha lido pela internet, por meios alternativos, e que tinha encadernado, mas nunca tinha parado para ler realmente ele. É, já tinha até lido o formato físico, mas foi outra revista, foi aquela da coleção da Salvat. E essa aqui dessa edição específica, que é da Marvel Deluxe, eu não tinha pegado para ler, que é o mesmo conteúdo, mas é aquele que eu disse, se eu compro, eu tenho que ler, não importa se eu já tinha lido anteriormente. E essa aqui é uma HQ que eu gosto muito, porque ela para mim representa o começo de uma fase da Marvel que é minha preferida, pelo menos em relação aos Vingadores. Na verdade, nos X-Men também eu gosto muito do que veio depois desse material, mas essa aqui é mais focada nos Vingadores. Aqui é a primeira edição dos Vingadores que o Bendis começa a escrever. Eu acredito que seja isso, que ele começa a pegar a partir daqui. E representa o fim de uma era. Essa HQ tem a proposta de ser o fim de uma era para os Vingadores. Já estava tudo orquestrado para, isso aqui vai ser dar um ponto final para essas fases dos Vingadores, tinha falado dos Demolidores, não sei porquê. E a partir daí vamos criar algo novo. Tanto é que depois começa o título dos Novos Vingadores. E aqui o que acontece os Vingadores estão de boas, conversando na mansão dos Vingadores e tendo diálogos engraçadinhos e bem cotidianos, bem coisa assim de slice of life, que é os tipos de diálogos que Bendis é tão característico do Bendis que a galera chama de bem diálogo, até que um aliado dos Vingadores, um ex-Vingador que havia sido morto, aparece no portão da mansão. As câmeras lá detectam ele e o Scott Lang, que é o Homem-Formiga, o segundo Homem-Formiga, vai logo lá ver, tipo, cara, você tá vivo e coisa e tal. E aí o cara, o Jack of Hearts, meio o Valete de Copas, como chama em português, já, assim, com cara de zumbi, tá ligado? De meio morto mesmo. Ele só fala, me desculpe, e explode, destruindo a parte da fachada da mansão e aniquilando o Scott Lang, que morre instantaneamente. E isso dá início a uma série de ataques que a equipe dos Vingadores começam a sofrer, alguns mais ostensivos e outros mais sutis, até que eventualmente alguns de seus membros morram, alguns dos membros da equipe começam a morrem por causa disso. O Tony Stark perde o emprego dele, como eu acho que era secretário de segurança. Os Vingadores ficam desacreditados na comunidade internacional, perdem o apoio do governo por causa que o Homem de Ferro, meio bêbado, só que sem ter bebido uma gota de álcool, ele ameaça o embaixador da Latvéria, que é o país o reino lá do Dr. Doom, ameaça o cara na frente das câmeras, na frente de dirigentes do mundo inteiro, e isso dá um baque tanto nele quanto nos Vingadores. Os Vingadores perdem apoio, perdem um colega, perdem apoio do governo, perdem status midiático, e os ataques continuam, ataques incessantes de naves Kree invadindo a mansão dos Vingadores, atirando em todo mundo, do Visão, meio que o Visão que ele roubou, o Sintozoide, a galera já conhece aí por causa dos filmes, meio que ficando louco e cuspindo várias cópias do Ultron que supostamente estavam escondidas dentro dele. E a equipe vai sendo massacrada até que chega o eventual final e eles decidem que os Vingadores acabaram. Todo mundo estava muito com problemas do que fazer, pensando em como recomeçar a vida, começam a se debandar. O Hank Pym e a Vespa, eles vão para Oxford, saem de Nova York, né? A Capitã Britânia volta para a Inglaterra. A Jennifer Walters, que é a Mulher Hulk, fica um pouco traumatizada de se transformar por causa de eventos que acontecem na história. A mansão dos Vingadores está completamente destruída ao ponto de não ser mais recuperável. E o Homem de Ferro, que era a parte que investia o dinheiro nisso tudo, devido ao baque que ele tomou na política e de toda a situação que estava envolvendo aquilo e as ações da bolsa lá
das empresas dele indo despencando, ele diz que, olha, milhares de pessoas, eu emprego milhares de pessoas e essas pessoas dependem de mim e elas precisam vir primeiro, eu não vou estar podendo financiar os Vingadores. E depois de tudo que aconteceu, os Vingadores decidem se desfazer e a equipe acaba. Voltaria algum tempo depois, eu não sei exatamente quanto tempo passa até começar a nova revista dos Vingadores, também escrita por Michael Bendis. Michael Bendis ficou uns 6, 7 anos escrevendo tudo de Vingador, Novos Vingadores, Poderosos Vingadores, Vingadores Sombrios, mas começa com Novos Vingadores, e é quando a equipe forma uma nova equipe com, digamos, personalidades bem variadas, como Wolverine, Homem-Aranha, entram oficialmente nos Vingadores, Luke Cage também, que é um personagem que nunca tinha estado nos Vingadores, e eles não ficam mais com o status que eles tinham de uma equipe oficial americana, financiada pelo governo, com ligações políticas, mas um grupo mesmo que se vira sozinho e faz as coisas que eles têm que fazer. Até fica ligeiramente bem mais underground do que era os Vingadores nessa fase anterior aos Vingadores da Queda. E essa é uma HQ que eu gosto muito da leitura dela, eu gosto dos roteiros do Bendis, eu gosto da forma como ele conduz a mistura da trama super-heróica com porradarias, explosões e diálogos cotidianos, mostrando a vida pessoal dos personagens, enquanto eles interagem uns com os outros, assim, mostrando a camaradagem, a amizade mesmo deles, já data de longos anos. E também eu gosto da arte do David Finch, que é uma arte que eu gostava bastante nessa época da Marvel, que eu sempre tive a impressão que essa época, desde os Vingadores da Queda até os Vingadores vs X-Men, eu acho que forma uma grande era da Marvel, que tem um zeitgeist muito bem definido, em que as revistas eles pareciam querer ser mais, não sei bem explicar, não é exatamente mais próximos da realidade, mas a serem talvez ligeiramente mais sérias do que eram antes e vieram a ficar depois dessa grande percurso. E muitas das artes dessa época, elas tinham um quê bem realista. E era um lance que eu gostava. Eu acho que talvez não funcione por muito tempo, mas eu gostava bastante desse estilo e dessa proposta. E tanto é que era a fase que eu mais gostava da Marvel em geral. Embora já lá pro. Bem antes dos Vingadores vs X-Men já começa a mudar bastante isso, quando colocam o John Romita Jr. na frente do título dos Vingadores e coisa e tal. Mas é a impressão que eu tenho sobre essa época da Marvel aí, que durou uns 10 anos, passando desde Vingadores a Queda, Guerra Civil, Dinastia M, Invasão Secreta, Reinado Sombrio, O Cerco, a Era Heróica e culminando no Vingadores vs X-Men, que foi uma fase que também os X-Men estavam bastante afastados das histórias Marvel em geral e que só foram meio que reconectados ao universo Marvel como um todo lá no Vingadores vs X-Men. E eu acho que essa época fez bem tanto para os títulos dos Vingadores quanto para os títulos dos X-Men também, que vai fazendo uma história bem encadeada que eu gosto bastante. E esse encadernado, não dá nem pra dizer que eu recomendo, porque todo mundo que curte super-herói Marvel, provavelmente, e assim, tem o costume mais de estar lendo, provavelmente já vai ter lido. Mas, pra quem não leu, eu acho esse aqui um bom ponto de entrada para começar a ler uma época da Marvel que engloba a Guerra Civil e a Invasão Secreta, que já passaram alguns bastantes anos desde essa época, já até saiu Guerra Civil 2 e não Invasão Secreta 2. E mas ainda assim eu acho que Guerra Civil tem o seu apelo, foi uma época que tinha coisas interessantes, a época que vou dizer que é a era de ouro das mega sagas, digamos. E eu acho que é uma fase que é bem legal de ser lida, e sempre que alguém está querendo começar a ler coisa dos Vingadores, a época que eu recomendo para leitura. Talvez não seja a melhor, talvez não seja mais apropriado para iniciantes, mas é a época que eu gosto de indicar, porque eu acho que forma bem uma era mesmo, seguindo desse percurso que eu falei, que começa com a queda, que meio que faz uma ruptura com a história pregressa dos Vingadores, que começa com os Novos Vingadores, bem com uma coisa nova mesmo, e que dá para ir seguindo sem ter tanto conhecimento do que aconteceu no passado.
mais ou menos, né? Porque super-herói é sempre aquele esquema. Vai rememorando coisas de 60 anos de cronologia. Mas é isso. Eu acho que tanto já foi dito sobre Vingadores da Queda que eu não tenho mais muito a acrescentar, além de que eu gosto da história, eu acho que ela tem momentos muito bons e que é um bom ponto de entrada para essa época que viria a ser o grande domínio do Michael Bendis sobre tudo relacionado a Vingadores. Espero que tenham curtido esse meu vídeo, que ficou mais longo e mais enrolado do que eu gostaria, como a maioria deles. E se gostaram, continuem aí no canal, estou trazendo diariamente vídeos das HQs que eu estou lendo esse ano. E a próxima que eu vou estar colocando aqui vai ser uma HQ meio autobiográfica, não autobiográfica, meio autobiográfica da autora, que é Esse é o último dia de sua vida, uma coisa assim, esse é o último dia, cadê? Nada aqui. Não alcanço. Esse é o último dia de sua vida inteira, uma coisa dessa. E que é uma HQ que eu já comecei a ler e que é bem legal. E é isso, aqui me despeço, já me alonguei demais e até a próxima. Hoje é o último dia do resto de sua vida, lembrei agora. E é isso, até a próxima.